para a glória de Deus. E nós vamos ler aqui em João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho segundo João. Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém? Vamos somente até aqui por enquanto. A palavra vem falando sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo, nascer outra vez. Quantas pessoas dariam tudo para poder recomeçar do zero, começar tudo de novo? Quantas pessoas têm situações na sua vida que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente? Mas isso é impossível, voltarmos no tempo, voltarmos no passado. Muitas delas até tentam, mudando de lugar, mudando de cidade, mudando de país, de emprego, de esposa, de marido. Tentam mudar a situação, mudar a vida através de situações, mas o que a palavra vem nos ensinar hoje sobre o nascimento não se trata de mudar de situação, mudar de lugar, mas se trata de mudar realmente o nosso interior. E é disso que nós vamos conversar um pouco nesta noite. O novo nascimento que Jesus propõe para Nicodemos não se trata de um lugar, de tempo, de pessoas, mas de algo espiritual. Algo que consiste na transformação de uma pessoa, de dentro para fora. Uma nova vida em Cristo, Cristo vivendo em nós, nós morrendo para as nossas vontades, para este mundo, e Cristo habitando em nós, cumprindo, vivendo em nós. E aquela conversa, nós vimos aqui, que Jesus chama Nicodemos, fala com Nicodemos mais à frente, ele fala que Nicodemos é um mestre, como nós lemos aqui. Nicodemos não era uma pessoa comum, porém era um fariseu, mestre da lei, conhecedor das Escrituras. Diz aqui no versículo 1, um dos principais dos judeus, era conhecedor profundo das Escrituras, da lei. Porém ele foi ali, a palavra diz que ele foi de noite. Talvez para não ser visto, talvez para não estar no meio da multidão, talvez para ter um tempo de maior aproximação de Jesus, porque ele tinha uma dúvida. Mas ali a palavra mostra que ele reconhecia que Jesus era enviado de Deus. Ele diz aqui a Jesus que ele reconhece que ninguém pode fazer sinais como Jesus fazia, ninguém poderia fazer milagres como Jesus fazia se não viesse da parte de Deus. Então ele conseguia identificar em Jesus que ele era o enviado de Deus. Porém ele sabia que tinha algo que ele desconhecia, algo que ele não vivia ainda, e ele queria saber o que era. E ele faz aquela pergunta a Jesus que não tem nada a ver com o que Jesus responde a ele, né? Ele começa aquela conversa, era uma conversa entre mestres, né? Ele chama Jesus de mestre, mas Jesus também devolve num outro versículo aqui. No versículo 10, Jesus diz a ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Jesus não perde a oportunidade de falar àquele homem o que ele precisava ouvir. Não o que ele queria ouvir. Jesus não desperdiçou a oportunidade de falar aquilo que realmente ele precisava ouvir naquele momento. Que era necessário ele nascer de novo. Porque Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus também disse que o reino de Deus está dentro de nós. E isso significa que o reino de Deus, que o restabelecimento do seu reino, acontece através das nossas vidas, da vida daqueles que nasceram de novo. Daqueles que vão manifestar o reino de Deus com as suas vidas, com as suas atitudes, realmente demonstrando que nasceu de novo. E Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo, para que você não veja somente sinais, para que você não veja somente aquilo que os seus olhos carnais possam ver, porque o reino de Deus é muito mais do que sinais, do que milagres, é muito mais além, é muito mais profundo, Nicodemos. E Jesus fala isso para Nicodemos, e Nicodemos, ele questiona ali Jesus ainda. Como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus continua aquela conversa com ele. Jesus está falando assim ali de algo eterno, de algo maior. E Nicodemos ali tem aquela conversa amigável, mostrando realmente quem Jesus é. E Jesus vem e fala na lata. Quantas vezes nós rodeamos tanto para falar para uma pessoa, principalmente quando se deparamos com pessoas que têm um entendimento, que têm um conhecimento. E eu creio que essa palavra hoje vem falar comigo e com você, com pessoas que realmente conhecem, pessoas que já viram sinais, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que o Senhor nos chama para algo maior, para algo mais profundo. Nicodemos vê os sinais. Nascer de novo é muito mais que sinais. É muito mais do que conhecer as Escrituras. Ele não consegue compreender. Como Jesus disse aqui, ele conversa com ele das coisas terrenas e ele não consegue compreender. Quanto mais compreender as coisas celestiais. Porque aí está a diferença do novo, daquele que é nascido de novo, daquele que é nascido do Espírito. Só assim vai compreender as coisas espirituais, só assim vai compreender aquilo que Deus quer falar conosco através da palavra. Por isso é necessário nascer de novo. Por isso é necessário reconhecer que nós precisamos começar de novo. Através da ótica de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas é necessário primeiramente nós nos despirmos do velho homem. Reconhecer a sua obra redentora na cruz. O sacrifício que ele fez naquela cruz. Foi para que eu e você pudesse ter uma nova vida. Foi para que eu e você pudesse ser perdoados dos nossos pecados. Foi para que eu e você tivesse a vida eterna. E para que ele pudesse viver em nós. Mas não é possível ele viver em nós se nós continuarmos vivendo para nós mesmos. Se nós continuarmos vivendo do nosso jeito, se nós continuarmos somente olhando os sinais e aquilo que os nossos olhos podem enxergar. Por isso ele nos chama para algo mais profundo. Ele nos chama para o arrependimento, para olhar para nós, para saber se de fato nós estamos vivendo, Cristo está vivendo em nós. Se nós realmente morremos para este mundo. Muitas vezes o Senhor Jesus, ele encontrou pessoas, como foi a mulher adúltera, como foram tantos outros, o carcereiro e tantos outros, e ele não falou do novo nascimento, ele não falou de algo tão profundo, porque o pecador, a pessoa que está realmente, que ela está ali quebrantada, reconhecendo a condição dela. Sabe quando nós vamos evangelizar e nós nos deparamos como uma pessoa que realmente sabe que está numa vida de vício, de prostituição, aquela pessoa já vem quebrantada. Você apresenta Jesus, apresenta o plano de salvação, ela é irresistível, ela chora,
ela se quebranta, porque ela reconhece a sua situação, a sua condição de pecador. E Jesus, ele sabia muito bem com quem ele estava lidando naquele momento, porque Nicodemos, conhecedor de toda a Escritura, conhecedor da lei, com certeza era um homem que guardava, que vivia politicamente correto, que guardava as leis. Mas o que faltava para ele era nascer de novo. E Jesus, sendo sábio, com cada um ele fala de uma maneira. E hoje eu creio que o Senhor vem falando conosco, com nós que muitas vezes achamos que não precisamos, que já está tudo certo, já somos conhecedores, já está tudo certo, não precisamos. É comigo, é eu e você que o Senhor confronta nesta noite. O novo nascimento que Jesus propõe é reconhecer os nossos títulos, os nossos conhecimentos, o nosso dinheiro, a nossa condição, nada disso tem valor diante daquilo que Ele tem a nos oferecer, diante da vida eterna, diante daquilo que Ele conquistou para nós na cruz. Ah, mas isso para um homem natural é uma loucura, não tem sentido. Por que um homem morrer na cruz, se eu sou tão perfeito, sou politicamente correto? Para que essa salvação? Do que Ele quer me salvar? Mas o novo nascimento só é possível quando nós reconhecemos que nós precisamos ser salvos de nós mesmos, das nossas deformações, dos nossos pecados. Quando nós abandonamos e confessamos os nossos pecados, abandonamos a confiança nos nossos próprios esforços, aí sim, nós estamos preparados para receber o novo nascimento. Quando nós realmente nos abrimos e deixamos Jesus entrar e fazer morada e fazer a limpeza, a transformação necessária, ainda que já estejamos adultos, espiritualmente falando, conhecedores, crentes velhos, como dizemos, se necessário for nascer de novo, que essa seja a oportunidade de nós voltarmos e falarmos: Senhor, eis-me aqui. Se há algo ainda para morrer em mim, que hoje morra e eu possa nascer de novo. Que o Senhor venha viver completamente. Eu quero viver completamente a vida que Cristo tem para mim. Aleluia. Quando nós realmente nos abrimos para o novo nascimento, e Jesus tem essa oportunidade de entrar através do Espírito Santo em nós, Ele abre o nosso entendimento. O nosso entendimento é aberto como de uma criança. Como de uma criança que tudo aquilo que o pai fala, ele ouve atentamente. O pai é uma referência de algo tão maravilhoso, de alguém a quem ele quer imitar, a quem ele quer ser. Então aquela criança absorve, aquela criança ouve. O entendimento de uma pessoa que nasce de novo se torna como de uma criança, que quer mais, que quer ouvir ao pai, que quer ouvir o que ele tem a dizer, que o admira, que quer aprender com ele, que quer aprender mais dele, que quando crescer quer ser igual a ele. É esse o novo nascimento que o Senhor propõe para eu e para você hoje. Será que nós ainda estamos atentos à voz do Pai? Será que nós ainda estamos desejosos de saber quem o Pai é? Ou será que nós estamos desprezando a voz do Pai? Como aquele filho rebelde que olha para o pai e diz: ele não tem mais nada para me ensinar, eu já sei de tudo. Deixa eu viver as minhas próprias experiências. Aleluia. O Senhor deseja que nós realmente tenhamos um coração de criança. Nascemos de novo e deixamos Ele transformar e crescemos no conhecimento para ser como Ele. Passando a se interessar mais pelas coisas do Pai. Não por aquilo que Ele pode nos dar. Não aquele jogo de filho de interesse pelo que o Pai vai me dar. Mas por o que o Pai tem a me ensinar. Eu quero ser igual ao Pai. Este
é uma marca daquele que nasceu de novo. E fica a reflexão para que eu e você reflita. Será que nós estamos ainda desejando ser igual ao Pai? Desejamos ouvir a voz do Pai, os conselhos do Pai, o que Ele tem a nos ensinar? Ou nós queremos somente saber o que está no bolso do Pai, no banco do Pai? O que é que o Pai vai trazer? O que é que tem dentro da bolsa do Pai? Aleluia. O Pai passa a ser a referência. E tudo que for contrário à vontade do Pai, tudo aquilo que desagrada o Pai, tudo aquilo que está fora da vontade do Pai, nós passamos a repudiar, a rejeitar. Não serve para mim. Este caminho não serve para mim porque desagrada o meu Pai. O meu Pai disse que andar por aqui não vai me fazer bem. Então eu não vou. Não porque é proibido. Não porque me colocaram regras. Não por causa da lei. Mas porque o meu Pai disse que não é bom para mim. E Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe que as consequências que eu vou colher por aquilo que eu fizer, a qual Ele não me proibiu. Ele simplesmente falou: filho, isso não é bom para você. E é isso. É mais uma coisa para nós refletirmos. Se nós estamos repudiando aquilo que o nosso Pai fala que não é bom. Ou nós estamos pensando: meu pai já está velho, não é bem assim, o tempo dele já passou. Ele não sabe de nada. Né, pastor Josival? Nós que temos adolescentes, né? Né, Kátia? Não sabe de nada, o tempo dele já passou. Talvez eu e você, crente, estamos pensando dessa forma. O evangelho já está ultrapassado. O pai já está velho. Não é bem assim. Tem um meio termo aí, tem algo que dá para fazer e vai ficar tudo bem. Tem aquele crente que ele não peca porque é proibido. Esse, talvez era a condição do Nicodemos, era disso que Jesus estava falando. Talvez nós deixamos de fazer coisas porque é proibido. Sabe aqueles que falam assim: não, eu não uso isso, eu não faço aquilo porque a igreja não permite, a minha igreja não permite. Tem até aqueles que usam essa fala, eu acho tão interessante. A minha igreja não permite usar isso ou aquilo, não permite fazer isso ou aquilo. O que o Senhor quer, Ele não nos proíbe, Ele não quer nos privar de ter um prazer. Ele quer nos poupar de que aquele prazer momentâneo vai nos levar às consequências profundas que podemos levar marcas para a vida toda. É algo mais profundo. É um cuidado que nós não imaginamos. Que só quem é pai, mãe, né, recentes aí, sabe como muda a nossa visão. Como o pai e a mãe começa a cuidar, começa a não querer que o filho sofra. Assim é o nosso Pai. Aleluia. Mas também aqueles que falam: mas nós estamos debaixo da graça. Mas a verdadeira graça é quando nós recebemos ela e reconhecemos que é algo tão grande, tão imerecido, que nós somos tão gratos por isso, e que agora não faz mais sentido fazer coisas que vai... Se agora eu receber tudo isso de graça, por que eu vou agora burlar a lei? Se eu posso ser livre e deixar de fazer simplesmente porque eu não quero, porque eu entendo que aquilo não é bom. Mas eu sou livre. Jesus me libertou. Ele me alcançou com a graça, com o seu amor. Mas isso não significa que isso me dá liberdade de fazer o que eu quero. É algo muito louco mesmo, amados. É para quem nasceu de novo. É para quem consegue entender as coisas do reino de Deus, que vai ter a revelação da palavra de Deus e saber que mesmo graça, mesmo estando na graça, mesmo sendo livres, você renega aquilo que vai te trazer consequências, aquilo que vai desagradar o coração do Pai. Aleluia, por amor, simplesmente porque ama, porque quer agradar. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Talvez Nicodemos aqui representa muitos de nós hoje. Nós que, como eu já disse, somos alguns que já têm algum conhecimento. Talvez esteja aí vivendo sobre regras, mas que ainda não nasceu de fato. Muitos aqui podem pensar como os judeus pensavam, que eles tinham o pensamento de que a graça, que a salvação, que a vida eterna era alcançada através já da descendência, que eles eram descendentes de Abraão. E talvez você nasceu no evangelho, num berço evangélico. Está aí se apoiando na fé da sua mãe, do seu pai. E achando que já está tudo bem. A vida eterna. Já recebi, já estou salvo. Porque os meus pais são crentes. Eu nasci no berço evangélico. Mas agora é a hora de você, jovem. Você, adolescente. Falar aquilo que você fala pra gente. Nós que somos pais. Eu quero viver as minhas próprias experiências. Fale isso para Deus agora. Senhor, eu quero viver as minhas próprias experiências contigo. Eu não quero mais viver as experiências do meu pai ou da minha mãe, mas eu quero viver as minhas próprias experiências contigo, no meu quarto orando. Falar em línguas. Buscar a tua presença, orar e ver acontecer, não ficar na dependência da oração. É bom saber que eu tenho uma mãe intercessora, um pai intercessor. Mas eu quero viver as minhas próprias experiências contigo. Fale isso, jovem. Fale para o teu pai que te ouve. Me ajude a viver experiências profundas contigo. Aleluia. Você, talvez marido, esposa, que vive aí na aba. Sabe a aba do chapéu? Sai da sua aba. Você que vive aí na aba da fé do seu cônjuge. A salvação é individual. Talvez seja essa hora de você nascer de novo. E sair da aba do seu cônjuge e correr para o aba. O aba, Pai. Correr para os braços do Abba e viver as suas próprias experiências, viver realmente o novo nascimento com seu Pai, porque a salvação é individual e importa que eu e você estejamos buscando isso, mesmo que em família. Agora podemos fazer isso em conjunto, glória a Deus por isso, mas a nossa vida com Deus é individual. Sê tu uma bênção. Não diga, a minha mulher é uma bênção, meu marido é uma bênção. Ok. Mas sê tu uma bênção. Sê tu um servo, uma serva que paga o preço pela sua família. Que busca a intimidade com teu pai. Aleluia. Ou talvez muitos aqui para encerrar. Assim, também como Nicodemos, conhecedores, mestres da lei. Conhece tudo, tudo. Não preciso mais, já alcancei o top do top, já coloco o pastor no chinelo. Sabe tudo intelectualmente, mas não consegue aplicar na prática aquilo na sua própria vida. Não consegue viver a Bíblia, aquele conhecimento profundo espiritualmente. E o Senhor te chama também nesta noite para ter a sua própria experiência, para o novo nascimento, para que lhe sejam abertos os olhos, para que você entre verdadeiramente, para que o reino dos céus, o reino de Deus se estabeleça na sua vida e você consiga entender que é muito bom intelectualmente, mas aplicar na prática, na sua vida espiritual. Necessário é nascer de novo. Colocar as lentes do Espírito Santo para enxergar o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus através da nossa vida em Cristo. Aleluia. O reino de Deus tem que estar dentro de nós, governando as nossas emoções, governando os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Mostrando para nós o caminho, a direção. Não se trata daquilo que eu faço, mas se trata daquilo que eu sou. Quem nós temos sido diante de Deus? Um obreiro?
um frequentador de igreja? Ou realmente nós temos sido um cidadão dos céus? Quem tem realmente intimidade se relaciona com o Pai. É assim que o Senhor nos quer, queridos, se relacionando com Ele, na intimidade com Ele. As demais coisas são consequências do nosso amor, da nossa vida com Ele. E isso vai gerar todas as demais coisas. Isso vai nos mover para fazer todas as demais coisas. E para encerrar, eu só quero ler aqui um versículo que está em Gálatas 2:20, que diz assim... Eu vou ler a partir do versículo 19, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Amém? Glória a Deus. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho daquilo que o Senhor me confrontou com esta palavra. Porque primeiro foi a mim que o Senhor confrontou. E nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor para que nos traga realmente, para que nos traga um quebrantamento, para que nos coloque diante de nós o teu espelho e nos revela quem nós somos. Se realmente nós nascemos de novo, é hora de nós refletirmos e buscarmos no Senhor. Não aceitarmos mais vivermos para nós mesmos, mas vivendo Cristo em nós. Amém? Feche aí os teus olhos aonde você está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pela revelação da tua palavra. Primeiramente ao meu coração, a qual o Senhor me confrontou, ó Deus. Ó Senhor, e eu creio, ó Deus, que o teu Espírito Santo neste momento, Pai, aonde estiver chegando o som da minha voz, aonde estiver a transmissão desta live, deste culto, possa alcançar este coração. Ora, Pai, quebrando todas as barreiras, todas as deformações, todas as resistências, ó Pai. Ah, Senhor, que neste momento, Senhor, o Teu Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, Ele mesmo faça essa obra, que não seja as minhas palavras, mas seja a Tua palavra dita, Senhor, que venha penetrar na divisão da alma e do Espírito, Senhor. Deixe meu irmão, desta minha irmã, que me ouve nesta noite, e que essa pessoa venha se abrir para a obra redentora de Jesus Cristo, que essa pessoa venha verdadeiramente se arrepender, ó Pai, e aceitar o novo nascimento nesta noite. Pai, eu preciso, a começar de mim, Senhor, a começar de nós que estamos aqui, Senhor. Faça essa obra em nós, faça essa obra na vida dos meus irmãos, ó Deus, porque nós não queremos mais vivermos para nós mesmos, Senhor, mas nós queremos a Tua vida em nós, queremos a Tua vida em nós. Faça em nós habitação, ó Deus, nos purifica, Senhor, tira de nós as resistências, Pai. Nós abrimos mão, ó Deus, daquilo que nos impede de verdadeiramente nascer de novo. Nós abrimos mãos, ó Deus, daquilo nos impede, daquilo que nos bloqueiam. Em nome de Jesus, nós nos abrimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, para que Tu possa fazer a Tua obra total e completa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Digam amém aí, amados, amém. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Espero logo nos vermos, amados, em nome de Jesus.